Ei, pegue sua mesada. E um pequeno extra. Hora de pagar impostos. O seu e o meu. Por que não somos ricos? Quem disse que não somos ricos? Ser rico não é sobre quanto você tem, mas sim quanto você pode dar. De alguma forma, quando você dá, será mais feliz. Eu não era feliz. Eu não queria ser pobre como meu pai quando eu crescesse. Carta da Universidade UCLA. Eu sabia que eu queria ser melhor sucedido que o meu pai. Leve isso para você. Oi, filho. Você virá para o nosso jantar esse ano? Eu não vou pra casa esse ano, pai. É o novo emprego, você sabe. Talvez depois do ano novo? Tô muito ocupado agora, pai. Posso falar com você depois? Ok, tchau. Obrigado por sua doação. Obrigado por sua doação. Obrigado por ter vindo, Sr. Lin. Eu achei essas cartas dizendo que eu tenho doado dinheiro pra Community Chess. Deve haver algum engano. Eu explico depois. Tem alguém que quer conhecê-lo. Vem comigo. Obrigado por ter vindo, Sr. Lin. Seu pai falava muito sobre você. Seu pai sempre nos fazia esquecer dos problemas. Falava de nossos sonhos e esperanças. As crianças aqui sentem muito a falta dele. Era o único que podia trazer um sorriso aos seus rostos. Eu me lembro que havia um garoto. Ele era muito deprimido. E ele não ia para a escola. Basicamente tinha desistido da vida. Mas seu pai lia para ele regularmente. Esse garoto cresceu para se tornar uma pessoa útil. Seu pai poderia se aposentar, mas ele escolheu continuar trabalhando para poder ajudar mais pessoas. Ele era um homem generoso. Simples assim. Ele nunca contou a ninguém sobre sua doença. Sr. Lin, tenho tentado encontrá-lo. Isso é para o senhor, pelo reconhecimento de suas doações. Tem o meu nome. Mas eu não doei. Foi seu pai. Não queria que você soubesse. O seu e o meu. Você será um grande homem. É só acreditar. No aniversário do meu pai, eu vou celebrar sua vida, como ele gostaria que fosse. Eu posso quase ouvir ele dizer:
Ser rico não é sobre o quanto se tem, quanto você tem, mas sobre o quanto você pode dar. Pai, herança, quando a gente fala de alguma coisa terrena, a gente fala de bens materiais. O que meu pai vai deixar para mim? Uma casa? Um pouco de dinheiro no banco? Mas quando a gente fala de herança no que diz respeito àquilo que é espiritual, a gente fala de muito mais do que bens materiais. Hoje a gente está falando sobre uma série de... A gente vem falando sobre uma série de assuntos que vão fazer parte do conteúdo do The Way, que é o curso que começa não nessa quinta-feira, na outra? Ou é nessa já? Não nessa quinta-feira da semana que vem, na próxima, onde a gente fala sobre graça nessa sequência: justiça, herança e glória. É um tema que embasa as 4 fundamentos, 4 princípios muito importantes que embasam tudo aquilo que a gente faz e com a maneira como a gente acredita e se relaciona com esse Deus, com esse Pai. A gente falou sobre graça, depois justiça, e hoje a gente vai falar sobre herança. E na perspectiva do que está escrito aqui na tela, ou seja, herdeiros do bem, com letra maiúscula e não dos bens. E quando a gente fala da nossa relação com Deus, assim como esse pai não deixou nada para esse filho, exceto uma mala com uma fantasia de palhaço, um potinho com algumas moedas, mas esse pai deixou para esse filho coisas que o dinheiro não pode comprar. Esse pai deixou para esse filho coisas que o ladrão não pode roubar. Esse pai deixou para esse filho coisas que a faculdade não ensina. Esse pai deixou para esse filho coisas que a ferrugem, o tempo não conseguem consumir. Esse pai deixou para esse filho o poder de transformar outras pessoas, de tornar o mundo em que ele vive um mundo melhor. Esse pai deixou para esse filho algo que é inestimável e de inestimável valor. Foi isso que Deus fez por mim e por você quando a gente fala de herança. É disso que a gente está falando. Esse é o princípio, essa é a base daquilo que a gente tem para dizer. Ser rico não é sobre o quanto você tem, porque o quanto você tem pode ser roubado por uma crise. O quanto você tem pode ser roubado por um ladrão, pode ser roubado pela morte. Mas ser rico é o quanto você pode dar. E eu não falo de bens materiais, porque esse pai não deixou nada de dinheiro para esse filho, mas ele deixou uma lição de vida, ele deixou um destino, ele deixou um propósito, ele deixou uma missão. Exatamente foi o que Deus fez por nós. E Deus é o maior exemplo disso, né? Porque Ele deu tudo para nós. Ele criou o mundo, a natureza, as paisagens, o alimento. Ele criou tudo e criou você também. E isso se corrompeu de alguma forma. O plano original se corrompeu de alguma forma. Mas para consertar isso,
Ele deu tudo que ele tinha, de novo. Deu seu próprio filho, era tudo o que ele tinha. E ele deu. Não é sobre o quanto você tem, mas é sobre o quanto você pode dar, que te faz rico ou pobre. Eu queria usar uma ilustração que eu usei para falar sobre graça e justiça, para a gente recapitular um pouquinho o conceito do que é graça, justiça e herança. Eu, quando estava falando sobre graça, não sei se todos estavam aqui, eu usei o exemplo de uma batalha entre dois reinos, entre dois reis. E para falar de graça, eu usei a figura daquele rei que foi derrotado na batalha, e ele se encontra caído no chão, e o rei vencedor está com a espada na jugular dele, pronto para matá-lo, e pronto para, matando, tomar posse de todo o reino do rei derrotado. Castelos, propriedades, mulheres, esposas, pessoas, povos, vilas, tudo. Basta matar, que esse rei vencedor tem direito a assumir tudo aquilo. Mas a figura da graça é justamente esse rei não só não matar, como guardar a sua espada, oferecer a mão para o rei derrotado, levantar esse rei da condição de derrotado, e não só não matá-lo, não só ter um ato de misericórdia em não matar o rei, mas pegar esse rei e ainda levar ele até o trono dele e sentar esse rei no trono, esse rei derrotado no trono de um rei vencedor. Isso é uma ilustração de graça. E eu dei sequência a essa ilustração quando falamos de justiça. E a justiça, nessa mesma ilustração, é o rei que acabou de ser derrotado, acabou de sentar numa posição de rei, e olhar para aquele rei que está numa posição diferente da originalmente estabelecida para ele. Originalmente a posição daquele rei que deu o seu trono era no trono, ele era o rei. E esse rei que sentou indevidamente, injustamente, embora tenha sido dado, mas ele identifica que aquela não era a posição original dele, ele olha para o cara que tem a posição original e ele faz justiça. Ele diz: rei, esse trono é seu por direito. Você não foi feito, você não foi constituído para não ficar no trono. Então assuma a sua posição original e sente no seu trono. Justiça é isso, é restabelecer a condição original das coisas, levar as pessoas de volta para o seu estado original. E a herança, também dando sequência nessa ilustração, é esse rei então, que sempre foi dono daquele trono, que podia ter matado o rei derrotado, mas teve misericórdia e não só o matou, mas como deu graça para ele, colocou ele como dono de todos os dois reinos. E esse que sentou no reino derrotado, fez justiça e pôs o rei que sempre foi dono daquele trono. E esse rei que agora é dono de todas as coisas, dono dos dois reinos, ele olha para esse rei derrotado de novo e fala: vamos fazer o seguinte, tudo que eu tenho, tudo que nós temos é nosso. Tudo, todas as nossas propriedades, todos os nossos reinos, os nossos castelos, os nossos povos são nossos. Essa é a nossa herança. Tudo o que tenho é nosso. Tanto o seu quanto o meu é nosso, já não há mais um dono. Isso é herança. A graça, ela nos foi dada. A graça, ela resgata a esperança de restabelecer o propósito original. A graça, ela tira a gente da condição de morte, de fracasso e de punição. E nos dá a esperança de novamente ter restabelecido aquele propósito original de Deus, que era que você governasse e fosse sacerdote. A justiça, ela foi operada sobre nós. Ela nos devolve a posição original. De fato, a justiça, como eu dei o exemplo, ela faz você sentar de novo naquela posição original. A justiça, ela salva a natureza. Lembra disso que eu falei? Corpo, alma e espírito. O que determina quem nós somos é o nosso espírito, não o nosso corpo nem a nossa alma. Então, quando Jesus morre por nós e nos faz nova criação, ele sara, ele salva a nossa natureza. E é isso que determina quem nós somos. Ele transporta a gente de um lugar para o outro, do lugar indevido para o lugar devido. A justiça é operada sobre nós por aquilo que Cristo fez, não por aquilo que nós fazemos. E a herança é algo que nós temos direito, porque nós assumimos esse novo lugar, porque nós assumimos essa nova posição por justiça daquilo que Deus fez por nós, após nos ter dado sua graça.
de nos restaurar da condição caída. A herança, ela nos permite viver sobre uma nova perspectiva de origem, porque é o nosso direito, agora como filhos. Quando a gente fala sobre isso, e no The Way eu vou ter oportunidade de explicar isso até visualmente melhor para vocês, a gente precisa entender uma certa linha do tempo nas coisas. E vocês sabem muito bem, Deus cria a terra, Deus cria os animais, Deus cria a natureza, a água, ar. E esse é o momento original da criação. E nós, homens, somos o que chamam de a coroa da criação. Adão é a coroa da criação, ou seja, Adão é a última, é o gran finale. Adão é o encerramento perfeito da criação. Ele é o homem, nós somos a coisa mais importante que Deus cria. Somos a coroa da criação. Só que depois disso, na verdade antes disso, ele cria o homem para quê? Tem um propósito nisso. Há um propósito, há um projeto para o homem. E esse projeto é que ele governe sobre a terra, sobre tudo que foi criado. Esse é o plano original para Adão, esse é o plano original para a humanidade. E não só governe sobre todas as coisas, mas ele também se relacione com Deus. Lembram de Adão? Deus fala para Adão, dê nome sobre tudo, Adão. Governe sobre toda a criação, sobre plantas, sobre animais. Dê nome para tudo isso daí, é para você governar, eu fiz para você. E também a Bíblia diz que todos os dias Deus descia para falar com Deus se virava para Adão para conversar com ele. Isso fala do sacerdócio. Deus quer se relacionar com os seus filhos. Deus quer que seus filhos governem. Deus quer falar com seus filhos diariamente. Então há dois propósitos quando Deus cria o homem. Isso tem que ser muito claro para você e para mim, quando a gente pensa na nossa relação com Deus. Havia um plano: reinar e sacerdotar. Só que acontece um problema, o homem falha, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando isso acontece, ele rompe a relação com Deus. Quando isso acontece, inicia o tempo da morte. Então, quando Adão comete o pecado junto com Eva, eles são desconectados da relação com Deus, eles são tirados da posição de governo, eles são tirados da posição de relacionamento diário com Deus. E aí inicia, até Moisés, um período que é conhecido como o período da morte, onde não tem muito a conversa com Deus, não tem muito governo, como o exemplo de Caim, logo na sequência. Caim faz besteira e já morre na sequência. Tem o dilúvio, na época de Noé. Deus causa uma justiça e uma aniquilação total por conta do pecado. Quando eles estavam tentando construir Babel também, a mesma coisa, espalha as nações, falando cada uma língua. E aí vem um segundo tempo, o tempo da lei, que é iniciado com Moisés. Moisés vem nesse tempo e inaugura a época da lei, quando Deus fala com Moisés no monte, dá a lei, aí começa. E a lei, na verdade, é a expressão da tentativa do homem de retornar para Deus. Vocês entendem isso? Quando o povo pede que Moisés fale com Deus e Deus dá a lei, na verdade a lei é uma tentativa do homem. É uma tentativa sistemática, é uma tentativa escrita, é um manualzinho de o que eu preciso fazer para reconectar, para restabelecer aquela relação que Adão rompeu no Éden. E aí a lei começa a aplicar e imperar sobre os homens. E o que é interessante é que Deus fala com Moisés sobre esse propósito. Eu não sei se você sabia disso. Deus conta para Moisés esse propósito, quando fala com ele sobre a lei. Eu queria ler com vocês Êxodo 19:6, para provar que Deus conta para Moisés também o que era o propósito dele. Dá para pôr aí? O Êxodo? Legal. Olha que interessante. E vós, Deus está falando com Moisés nesse contexto. E vós sereis para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando Deus fala com Moisés, ele conta o propósito dele original. Ele fala, diz para o meu povo que eu quero que eles sejam um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Eu quero que eles sejam reis e eu quero que eles sejam sacerdotes. Conta isso para eles, Moisés. Só que o que acontece com o povo?
O povo era para ter ido com Moisés para o monte para ver e falar com Deus, só que o povo fala, não, esse negócio aí está meio perigoso, tem uma fumaça, tem um redemoinho, tem vento, tem muita luz, tem trovão, sei lá, eu acho que eu vou morrer se eu for lá, porque eu sou um pecador imoral. E aí eles falam, melhor sei lá, Moisés, é melhor sei lá e fala com ele, vê o que ele tem para falar para nós. E a lei então se torna um pedido do povo, para evitar que eles morressem na presença de Deus. O povo, de certa forma, preferiu um certo afastamento de Deus para evitar que morressem, eles tinham medo da relação com Deus. Então a lei, na verdade, se torna um mecanismo, uma forma, uma tentativa humana de tentar reconstruir aquilo que foi destruído, por medo. E é interessante porque, não sei se vocês sabem da história, Moisés sobe, aí ele vê meio que Deus ali passando de costas, porque era muita presença, era muito poder, e aí o povo vê aquilo lá de baixo, e fala, putz, será que Moisés morreu? Será que Moisés não morreu? E aí nesse momento que ele recebe os 10 mandamentos lá em cima e tal, e aí mal Moisés volta, e o povo já tinha quebrado o primeiro mandamento, que eles começam a adorar um bezerro de ouro. Então, é isso que acontece contra a lei, é impossível para o homem estabelecer isso. E aí depois, num terceiro momento, a partir de Jesus, é estabelecido o tempo da graça. Ele reestabelece, a partir do que Jesus fez, a partir da fé do que Jesus fez em mim e em você, é iniciado o tempo da graça. A condição original de Adão, ela é estabelecida em Cristo, por pura graça. Por aquilo que ele fez, é justo que nós voltemos à condição original. E porque é justo que nós voltemos à condição original por aquilo que Cristo fez, uma vez que nós recebemos a graça dessa obra de Jesus, eu herdo uma condição. E é essa herança que eu quero falar com vocês. Mas antes disso eu queria ler 1 Pedro 2,8, que diz... 1 Pedro 2,9, desculpa. Mas vós, agora Pedro, que interessante. Deus diz para Moisés, e agora ele está falando sobre Jesus. Mas vós, Pedro falando sobre Jesus, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo todo para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O propósito original de reinar e sacerdotar, o propósito original de reinar e governar é restabelecido com Jesus. Funcionou, deu certo. O plano original de Deus está pronto. E olha que interessante isso. Olha que interessante isso. Responda para mim. Qual foi o primeiro sentimento? Qual foi o primeiro sentimento que Adão e Eva tiveram quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Alguém arrisca? Eu ouvi aí vergonha. Posso falar que eles tiveram medo de Deus? Eles tiveram vergonha, estavam nus, tiveram medo, se esconderam. Não foi isso que eles fizeram? Eles se esconderam, procuraram alguma coisa para se cobrir, eles tiveram medo de Deus, fugiram de Deus. E qual que é o sentimento que o povo teve quando Moisés subiu no monte? Eles tiveram medo, concordam? Tiveram medo que Moisés tivesse morrido, tiveram medo que Deus fosse matar eles por conta daquele alvoroço que estava tendo naquele monte. Ora, se o medo não funcionou com Adão, se o medo não funcionou com Moisés, se o medo não funciona para restabelecer a relação com Deus, por que a gente prega tanto sobre o medo? Por que a gente prega sobre medo para as pessoas? Por que quando a gente aborda a relação nossa com Deus e a gente põe medo sobre as pessoas? Se você fizer isso, você vai sofrer aquilo. Se você não for, você vai perder. Se você não der, você vai ser roubado. Se você não vier aqui no domingo, você vai ser punido. Se você não der o seu dízimo e a sua oferta, você vai ser roubado pelo devorador, o migrador, o ceifador, o cortador, o destruidor. O que Deus julga em situações como essa não é a atitude, é a intenção. Vou dar o exemplo do cortador, ceifador e migrador que todo mundo prega erroneamente em Malaquias. Qual a intenção de você não ter dado a sua grana para a igreja naquele dia?
Por que você não deu? Porque os seus filhos estão morrendo de fome? Porque o seu nome está indo para o SPC? O que é mais importante? É o seu testemunho de cristão para a sociedade? Ou é os 10, ou 20, ou 30, ou 100 reais que você ia dar na instituição? O seu testemunho como cristão na sociedade, a sua responsabilidade para com a sua família, o nome do cristão exposto na sua face, quando você vai trabalhar, quando você vai falar com a sua esposa, quando você vai falar com os caras com quem você trabalha, é mais valioso do que os 100 reais que você deixou de dar porque você precisava honrar com os compromissos que você assumiu. Porque você é Cristo onde você vai. E Cristo não deve para ninguém. Cristo não deixa o nome sujo. Cristo não deixa faltar alimento na sua casa. E aí quando eu venho aqui pregar para você, falar sobre dinheiro, e eu falo que se você não der para mim, você vai ser roubado, isso é medo. Isso é medo. É mentira. Você vai dar por medo, vai dar para uma relação mentirosa com Deus. Você acha que Deus vai pôr uma faca no seu pescoço, depois que Ele deu o seu filho para morrer no seu lugar? Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Deus está olhando a intenção do seu coração. Então se você der R$1, 1 centavo ou não der nada, qual é a intenção que está no seu coração? Eu não dei agora porque eu preciso honrar as minhas despesas e isso está prejudicando a minha família. Isso está prejudicando a imagem de Cristo que eu carrego na sociedade. Eu não vou dar, mas quando eu puder, quando eu tiver, eu vou dar o melhor que eu posso. Deus está olhando o seu coração. Uma coisa é isso, outra coisa é, estou cheio da grana. Está sobrando uma fortuna. A comunidade onde eu me encontro está precisando de grana. Eu posso fazer muito por aquela sociedade, que não vai fazer a menor falta para mim. Eu sou beneficiado por essa comunidade. Eu me envolvo, eu recebo dessa comunidade, eu dou para essa comunidade, eu tenho condições de suprir o trabalho dessa comunidade. Eu não faço nada só porque eu quero. Comprar um tênis de R$1.000, aí você precisa tomar cuidado com a sua intenção, porque é isso que Deus olha. Porque antes que você fale, Deus sabe o que você está pensando. É esse coração que é o mais importante. O que nos aperfeiçoa não é o medo. O que nos aperfeiçoa é a esperança. A esperança naquilo que Jesus fez por nós. A fé, a certeza daquilo no que Ele nos transformou na cruz. A certeza, a fé daquilo que Ele fez por nós. E nos, por justiça, fez filhos e herdeiros. A herança de filho, na verdade, ela nos tira da condição de Adão e nos coloca numa condição melhor do que de Adão. Você sabia disso? Adão é a coroa da criação, mas nós somos filhos. Adão é uma criatura, assim como você e eu, mas nós fomos feitos filhos. Nós somos herdeiros e somos co-herdeiros. Você sabia disso? Romanos 8, 16 e 17. Não sou eu que falo, não. Você não é nada menos do que isso, gente. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus. E co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, ou seja, se é certo que com Ele fomos crucificados, sofremos o castigo do pecado na cruz do Calvário, para que também com Ele sejamos glorificados. O propósito original de Deus está restabelecido, Raquel. É por isso que você fala yeah. Porque Deus reestabeleceu o propósito dele de Adão, que Adão falhou. Jesus reestabelece isso. Ele conserta tudo. E quando Ele conserta tudo, Ele me recoloca nessa condição aqui de filho. E se eu sou filho, eu sou um herdeiro. Não sou eu que estou falando, é só olhar na tela. E se eu sou herdeiro, como filho de Deus, eu sou herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Ele, ao lado dele. Eu sou igual a Ele, eu tenho o mesmo direito dele.
como filho espiritual de Deus. Eu sou como Cristo. Eu tenho a mesma natureza restaurada de Cristo. Eu não herdo o direito de ser dono de todos os bens da terra. Eu herdo o direito de ser dono e herdeiro do bem da terra. E o bem da terra é Jesus Cristo. E o bem da terra é o Deus, Criador de todas as coisas. E Ele restaura e restabelece o meu espírito. E é dessa herança que a gente está falando. A herança do bem. A herança do filho. A herança de ser filho. Não por aquilo que eu faço, de bom ou de ruim. Porque não tem nada a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Ele fez. E eu só preciso acreditar nisso. Só, mais nada. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Houve uma mudança, uma nova criação. Você sabe que o radical, a raiz da palavra nova criação, a raiz da palavra criatura, é a raiz da palavra protótipo. Quem fez mecatrônica aqui? Tem aí uns caras aí, perdidos. O que é protótipo? Protótipo é uma coisa que não existia. Então, para você explicar para as pessoas o que é, você faz um protótipo. Ó, esse aqui é o protótipo daquilo que a gente precisa fazer. Não existia nada igual. Não existia antes uma coisa. Então, você faz um protótipo e mostra, ó, é isso aqui que a gente vai fazer. Não existia. Vamos começar a fazer isso. Nova criatura, a palavra criatura, o radical, o original dessa palavra é protótipo. Então, não importa mais quem você era. Não importa mais o que você fazia, não importa mais quem você pensava que era, agora Deus te fez nova criatura. Você é novo, restaurado a partir do Espírito. É o mesmo corpo físico, é a mesma alma, a mesma sensação, a mesma emoção, a mesma memória humana do passado. Mas no Espírito, que é o que determina a minha relação com Deus, você é uma nova criatura, totalmente novo. Não é mais agora sobre ser judeu ou sobre ser gentil. Não é mais sobre isso. Agora é sobre ser uma nova criatura. Diferente de Adão. É sobre ser filho. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Eu já falei sobre isso aqui nas outras. Poder no original é exousia. Deus deu o poder dele para que nós fôssemos feitos filhos. Deus deu o poder dele para que nós assumíssemos a condição de filhos. Nada menos do que isso. E isso nos dá uma nova identidade, uma nova natureza diferente, completamente diferente dos padrões humanos. 1 João 3,1 diz: em verdade, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a eles. Essa nova identidade, essa nova natureza, ela é contra os padrões do mundo. Por que a gente não vive essa nova natureza? Porque a gente não acredita nela. A gente acha que é ainda aquilo que a gente fez lá no passado. A gente acha que a gente é ainda aquilo que a gente pensou há um tempo atrás. Mas quando a gente acredita naquilo que Deus fez por mim e por você, quando a gente acredita que recebeu o poder para ser feito filho de Deus, exousia, para ser feito filho, quando a gente acredita que a gente é uma nova criação, um novo protótipo, um novo modelo em Deus, a partir do que Cristo fez, eu não sou nada menos do que filho. Outra prova do que eu estou te dizendo é que em João 3,16, vocês lembram o versículo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Até Jesus, ninguém era filho. Porque quando ele vem, Deus fala, ele é o unigênito, o único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Mas depois que Jesus morre na cruz e ressuscita no terceiro dia, e todo aquele que nele crê, além da vida eterna, em Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre os muitos irmãos. Depois da cruz e da ressurreição de Cristo, ele passa de unigênito antes para primogênito depois. Ou seja, ele é o primeiro, e você, e eu, e nós, e uma multidão de pessoas que está lá fora, esperando essa mensagem, sem medo. Porque não tem medo numa mensagem dessa, meu Deus do céu. Só boa notícia. Aliás, evangelho significa boa notícia. E como é que uma boa notícia pode causar medo, pelo amor de Deus? Não faz sentido. O medo é uma ferramenta de controle e de manipulação que tem atrapalhado a progressão do evangelho, das boas novas. Porque medo com boa notícia não combina. Jesus é o primogênito de todos nós, o primeiro, filho, assim como você. Se você não entendeu o que Deus fez, você não pode usufruir. Se você não entende a herança que você carrega, você não pode usufruir disso. Ninguém usufrui aquilo que não entende. Tudo que Cristo é e possui é seu por direito, é seu por herança. E isso não tem nada a ver com bens. Vamos lá em Efésios 1:3, para vocês não falarem que eu falei besteira. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tudo o que eu preciso e aquilo que me determina, mais uma vez, Deus restaura a nossa natureza espiritual em Cristo, no Espírito. Eu já recebi tudo. Tudo que eu preciso para viver eu já tenho nele. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já me foram dadas. Ele depositou sobre nós todas as bênçãos espirituais. A nossa identidade foi pensada antes de nós. Antes de nós nascermos, Deus já sabia sobre nós. Você sabia que as coisas elas se multiplicam de acordo com a sua origem? Ou seja, um peixe não pode dar origem a um rato. Um cachorro não pode dar origem a um elefante. Filho de peixe, peixe é. Filho de cachorro, é cachorro. Filho de Deus, é Deus. Nós herdamos a divindade, a natureza divina de Deus. Nós somos a expressão de Deus na terra. A sua natureza está operando em nós. João 1,12. Você sabia disso, cara? Mano, a sua natureza ela é divina agora. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, de novo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E filho de Deus é como Deus. Estamos falando da natureza espiritual. Herdamos a natureza santa. Herdamos a natureza restaurada, herdamos o propósito de reinar, herdamos o propósito de sacerdotar, herdamos essa natureza pura, perfeita e santa, e é isso agora que nos define, não é mais o que nós fazemos, e eu não faço mais aquilo que eu fazia, porque eu acredito que eu sou o que eu era, não, eu só acredito que Jesus disse que eu sou. Vocês cantaram isso e sentimos uma presença de Deus incrível aqui, porque cantamos uma verdade. Eu sou o que Jesus disse que eu sou, eu tenho o que Jesus disse que eu tenho. Eu não sou mais o que as pessoas diziam que eu era, ou até mesmo ainda dizem o que eu sou. Eu não sou mais o que eu fazia. E eu deixei de fazer aquilo que eu fazia de ruim, porque eu não acredito que isso me satisfaça mais. Isso não me preenche mais. Isso não faz mais sentido para mim, porque essa não é mais a minha natureza. A minha natureza é o que Deus diz a meu respeito. Nada menos do que isso. Eu vou ter que pular algumas coisas, gente, me desculpa. Aí vocês vão no The Way e eu conto o resto.
A gente saiu da servidão, a gente era escravo. Agora a gente é filho. Gálatas 4:7. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também é herdeiro de Deus. Vocês não são mais servos, não são mais escravos, não estão mais aqui se matando para fazer sacrifícios e obras humanas, tentando alcançar alguma coisa, a atenção de Deus. Não, Ele já deu. Você não precisa mais se matar para alcançar da terra para o céu a atenção de Deus. A atenção de Deus está voltada do céu para a terra, porque Ele já te alcançou. Ele já fez o que precisava ser feito. Você só precisa viver a herança de ser um filho amado. Nós somos iguais a Cristo. Nós saímos da condição de condenados, porque Ele foi condenado, para a condição de comprados por aquilo que Ele fez. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você tem dúvida se você está em Cristo Jesus ou não, no final dessa mensagem eu vou te dizer como você pode ter certeza. Mas se você sabe onde você está, já não há mais condenação para você. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não sou eu que estou dizendo. Está claro. Se você tem certeza onde você está, se você tem certeza onde Jesus te colocou, por aquilo que Ele fez, não por aquilo que você fez, já não há mais condenação sobre você, já não há mais o império do medo. Porque eu tenho medo quando há condenação. Mas se não há condenação sobre mim, agora eu sirvo, eu me relaciono, eu dou dinheiro, eu venho para a igreja, eu vou atrás das pessoas, eu cuido das pessoas, porque Cristo está em mim. Eu herdei a herança de ser como Ele, de ser filho dEle, de ser puro e santo e perfeito como Ele é. Não porque eu não venho aqui porque eu tenho medo de se eu não vier alguma coisa vai acontecer comigo. Eu não dou dinheiro porque eu tenho medo de me roubarem. Eu não vou na casa das pessoas porque eu quero que as pessoas me achem bonitinho, comportado, uma referência. Não, eu vou porque eu sou filho de Deus. E eu quero que mais filhos apareçam por aí e influenciem mais famílias. E eu vou porque o meu pai precisa e ele quer, e eu vou porque eu quero. Porque é bom, porque isso me dá prazer, porque eu vivo num reino que é justiça, paz e alegria. Por isso, essa é a minha natureza. É natural. É necessário entender que nós somos para usufruir da herança. Identidade é ser igual a alguém. O filho nunca deixa de ser filho. Nunca. Exemplo da parábola do filho pródigo. Ele nunca deixou de ser filho. Deixou de ser na cabeça dele. Ele acreditou numa mentira. Uma coisa interessante que na cultura judaica, há um processo em que, de fato, o pai dá a herança para o filho quando ele atinge um certo nível de maturidade. Há o bar mitzvah, que é aquele ritual quando faz 15 anos, mas há uma cerimônia que quando o filho chega a certa maturidade, o pai realmente dá a herança para ele antes dele morrer. Nessa perspectiva, a gente entende que é necessária uma maturidade. E uma outra coisa interessante também, que Paulo fala, e eu já vou concluir sobre isso, é que na cultura romana, quando Paulo fala que Deus nos adotou, na cultura romana, na lei romana, você ter um filho natural, você até podia abandoná-lo, deixá-lo partir e tal. Mas quando você adotava um filho, pela lei, você estava obrigado a ficar com ele até o fim. Era lei, era um ato nobre. Ninguém adotava alguém sem saber o que estava fazendo. Qualquer romano adotava um outro romano, na certeza, ou qualquer outra pessoa, na certeza de que teria que ficar com ele obrigado até o final. E é com essa consciência que Paulo fala aos romanos, para que eles entendam qual é o tipo de adoção que Deus fez para nós. Ele não está disposto a nos abandonar por aquilo que a gente faz. Por isso a herança que nós temos, a partir da adoção de Deus por nós como filhos, não pode ser mudada. Não vai ser mudada. Não tenha medo de perder isso. Não faria sentido se fosse verdade. Hebreus 5:13. Nós precisamos ser experimentados na palavra da justiça. Diz, ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra pois é criança.
Isso é o que diferencia crianças de adultos espirituais. É a palavra da justiça. Você precisa saber onde você está, aonde Deus te colocou para viver como um adulto espiritual. Do contrário, você vai se alimentar como uma criança, com um leitinho. A palavra da justiça te tira da condição de menino e te coloca na condição de adulto, porque não tem mais nada a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você é, a partir de quem é o seu pai, a partir do que você herdou dele. Enquanto você estiver preocupado na sua relação com Deus, a partir daquilo que você pode fazer, ou pode produzir, ou pode ser, você está vivendo como uma criança. E olha que interessante, um outro versículo. Eu vou adiantar um versículo aqui. Cadê ele? Eu acho que eu tirei, mas é um versículo que eu não me lembro onde é que está. Ah, sim, Gálatas 4:1. Pode pôr aí. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Eu vou precisar encurtar a mensagem, mas fica com isso, é o suficiente. Ainda que o herdeiro, enquanto é menino, ele em nada se diferencia do servo. E o que tira você da condição de menino é a palavra da justiça. Porque ainda que o menino seja senhor de tudo, em nada difere do escravo. Porque ele é dono de uma riqueza incrível. Ele é dono de uma herança maravilhosa. Mas ele vive como um escravo porque ele não entendeu a palavra da justiça. Porque o menino se torna adulto quando ele entende a palavra da justiça. E é isso que a gente precisa entender nessa manhã. Você é herdeiro de uma herança preciosíssima. Você é herdeiro de uma natureza santa, de uma natureza justificada por aquilo que Cristo fez por você. Você é herdeiro de paz, você é herdeiro de justiça, você é herdeiro de santidade, você é herdeiro de bondade, você é herdeiro de misericórdia, você é herdeiro de paciência, de temperança, de longanimidade, de frutos do Espírito, você é herdeiro do poder de trazer vida àquilo que não tem vida. Adão podia dar nome para as coisas, mas ele não podia trazer coisas que não existiam como se fossem. Você pode aparecer uma doença na sua família, e você pode falar com Deus e trazer a cura que não existe para passar a existir. Você pode dar vida às coisas, a palavra de vida nos seus lábios. Você pode trazer esperança, você pode trazer luz em lugares onde não há. Isso é divino. Não há nada de bom na natureza humana, mas há tudo de bom na natureza divina, e é essa natureza que está aí dentro de você, se você acredita nela. É por isso que nós estamos numa condição melhor do que Adão, porque somos filhos em primeiro lugar. Mas a condição de filho me traz a herança de um pai perfeito. E esse pai perfeito vivendo em mim, onde o Espírito Santo habita? Em mim, em você. E o Espírito Santo é Deus. Deus está dentro de você, por isso que a gente fala que é uma natureza divina em nós, que me ajuda a dar comida para quem não tem, consolo para quem está desesperado, uma palavra que determina um destino, um propósito, um sentido de vida, uma cura. A gente pode trazer isso de onde não existe para a terra. É por isso que a herança da nossa perspectiva é uma herança de perspectiva do céu para a terra, não mais da terra para o céu, não mais a terra tentando alcançar o céu, porque o céu já alcançou a terra em Jesus. E eu só preciso acreditar nisso. Que herança melhor a gente poderia ter? É por isso que eu falo, e a mensagem de hoje é: somos herdeiros do bem, não dos bens. Porque os bens são consequência daquilo que nós temos e somos. Os bens são consequências daquilo que nós somos, na verdade. Que Deus possa nos ajudar a acreditar naquilo que vocês viram em vários versículos projetados nessa tela. Não são argumentos humanos, são argumentos bíblicos. E você ou acredita ou não acredita. E é só isso. Que Deus nos abençoe nesse domingo.
para que a gente possa viver como aquele pai que não deixou nenhum centavo, mas deixou um exemplo de que ser rico não é sobre quanto você tem, mas é sobre o quanto você pode dar. E você pode dar Deus para as pessoas, porque Ele está dentro de você, você já tem Ele. E a única coisa que Ele espera é que você faça isso por amor, sem medo, sem peso, sem condenação, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu disse para você que se você não tem certeza sobre se Cristo Jesus está em você ou não, eu vou explicar para você como se faz isso e é muito simples. Eu queria que todos ficassem de pé.